paz do Senhor, pré-adolescentes! Tudo bem com vocês? Muito bom dia pra você. Bom dia, bom Tudo dia. certo? Vocês estão acordados? Bora Acorda! acordar, hein? Bora Isso acordar, aí. levanta dessa cama. Hoje é domingo, nós vamos estudar a lição de número 9. Isso aí. E qual é o tema de hoje, Pedro? O tema de hoje é um tema importantíssimo. Fala aí. Lidando com a timidez. Será que tem alguém tímido aí? Será que nossos pré-adolescentes Será? são tímidos? Será que algum deles tem dificuldade com isso? Acho que cada um de nós temos pelo menos um pouquinho, A gente né? é um pouquinho Pelo de timidez, menos né? Ó, mas hoje a gente vai falar como que a gente lida com isso, não é, aí. Pedro? E às vezes como a gente vence a timidez também. É isso aí. Afinal, a lição desse trimestre, a revista desse trimestre, está trazendo vários assuntos práticos, Pedro, da vida do dia a dia do pré-adolescente. Isso aí. Então, Do pré-adolescente crente. crente. Isso Cristão. aí. Então, fica ligado e vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje. Amém. Vamos orar, então? Vamos orar. Senhor, obrigada porque estamos aqui na sua presença. Obrigada porque hoje, Deus, nós vamos receber um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos entregar. Abra os nossos corações para conseguirmos entender, Senhor, todos esses ensinamentos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. E antes da gente iniciar, faz o quê? Faz o quê? Não se esqueça de deixar o seu gostei. Deixa o like aí, Isso aí. deixa um comentário no final do vídeo. Isso ajuda muito o engajamento do canal. E interage com a gente aí no chat, hein? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Isso aí. Aqui na nossa igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, nós temos aulas para todas as idades. Todas Isso as aí. idades. E aqui embaixo você encontra o link dessas aulas e encontra também o link dos nossos cultos e Sim. programações. E consegue navegar pelo nosso canal. Isso aí. Então, vamos começar a lição de hoje com o quê? Com o Espada Afiada. Nossos dois alunos vão ler pra gente aí o texto base do dia. Roda lá! Roda aí. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou o Davi, ele é o... Zé Dedão. E hoje estamos aqui para mais um Espada Afiada. E a referência de hoje é 2 Timóteo 1, 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1. Já pode ir, doido. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Valendo! 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Competição acirrada do Espada Afiada. O Flávio está procurando nas referências. É igual 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos ver quem vai achar primeiro. Quem Achei! será? Davi encontrou Do nada. primeiro. 6 e 7, né? Isso. Página 428. Versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. E essa foi a leitura do nosso Espada Afiada Fiada. para adolescentes. Muito bem, glória a Glória a Deus. Deus. Os meninos aí fizeram a competição, né? Essa competição saudável, leram o nosso texto base lá no livro de 2 Timóteo. E Timóteo ainda tem muito a nos ensinar na aula de hoje, Pedro. Sim, hoje a gente vai aprender muitas coisas sobre Timóteo. Pois é, mas antes da gente ir para lá, vamos falar um pouquinho sobre essa timidez, né? O ponto 1 da nossa revista traz para nós bem assim, que o Espírito Santo nos enche de coragem. Então, Pedro, será que a gente pode dizer que a pessoa tímida é uma pessoa medrosa? Acredito que sim. Sim? Sim. Meu Deus, declaração polêmica. Sim. Sim. Sim, com Por 100% quê? de certeza. Por quê? Bom, por que uma pessoa tímida é uma pessoa medrosa? Porque ela não tem coragem. Ela não tem... ela não tem coragem, vamos dizer assim. Tá. Bom, a timidez... Começando por aí. Tá, a timidez é um traço de personalidade, a gente pode dizer assim. E todos nós temos um pouco de timidez em algum nível nas nossas vidas. Então, aqui a gente também não está falando da timidez que às vezes a gente tem. Por exemplo, quando você está num lugar onde você não conhece ninguém, quando nós estamos em público, por exemplo, num público muito grande de pessoas, é normal que a gente sinta um nervosismo, é normal que
que a gente tenha, né, essa timidez. Até pelo fato de não conhecer ninguém daquele local. Exatamente. E tudo mais, Mas não é dessa timidez que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar daquelas pessoas que são tímidas num nível mais profundo. E quando isso começa a afetar algumas áreas da nossa vida. E geralmente, Pedro, olha aí que tá. Geralmente, essa timidez acontece com alguns adolescentes. Sim. E Hoje isso é muito comum, né? é muito comum. Só que a timidez é uma característica que prejudica os relacionamentos com as pessoas. Como que prejudica? Vamos ver. E aí, crente, Pai do Senhor, tudo bem? Como é que vai nessa noite maravilhosa, nesse culto? Tá tudo bem com você? E aí, o que você achou nesse culto maravilhoso que o pastor Jairo pregou? Rapaz, que oh, glória! Eita, glória! Palavra maravilhosa! Eita, eu tô aqui falando até em línguas aqui, o Espírito Santo tá agindo aqui no nosso meio. Tá tudo bem com você, crente? Tá tudo bem mesmo? Quer que eu ore por você? João? João? Oi. Vem apresentar seu trabalho, João. Eu? É, você. Não. Tem que apresentar o trabalho. Não. Você sabe que se você não apresentar, você ficará reprovado nessa matéria. Não, mas eu não quero apresentar não, professor. Mas você tem que apresentar. Não, mas... Senão você corre risco de reprovar o ano todo. Não quero. João. Não. João. Você fez o trabalho? Você fez o trabalho? Fiz. Então, é só vir aqui na frente apresentar. Não quero apresentar. João, Não quero apresentar. João. Eu não quero apresentar. Diretora. Não quero. Então, gente, a pessoa tímida tem muita dificuldade de lidar, de ter um relacionamento, de realizar algumas tarefas. Então, por exemplo, se ela está na escola, ela tem muita dificuldade de realizar as tarefas, seja em grupo, seja tarefas individuais, apresentação de trabalho. Ou então, se a pessoa está na igreja, é uma pessoa que você dá uma oportunidade para ela, ela não consegue fazer aquilo que pede, ela não consegue ler a Bíblia, ela não consegue fazer uma oração, ela não consegue ler um versículo na frente da classe. Por quê? Nesse caso, a timidez começa a afetar os relacionamentos dela. Exatamente. E, como a gente já falou, a timidez, uma pessoa tímida, nós podemos dizer que é uma pessoa medrosa. É. E Mas se... calma aí. A gente também não tá chamando assim, você é um medroso. Claro também que não é assim. Claro que não. Mas por que, Pedro, que a gente pode falar isso? Porque, vamos lá, o medo, ele nos paralisa. É verdade. Primeira coisa, o medo ele nos paralisa. Sim. E se ele nos paralisa, ligando com o que você acabou de falar sobre trabalhos na escola, ler a Bíblia, falar, vamos dizer assim, falar em público. Se o medo ele nos paralisa, isso nos impede de fazer essas coisas. É verdade. Ou seja, nos impede de avançar. E a timidez gera um medo. Sabia? O medo, ele vai parar você. E quando você é uma pessoa muito tímida, nesse nível que a gente falou aqui, você se torna uma pessoa que tem medo. Medo de fazer as coisas. Isso te impede de avançar. Isso te impede de fazer coisas simples que você poderia fazer para se desenvolver como pessoa, como cristão. E outra coisa, Pedro, que a timidez traz também. A insegurança. Nossa, então isso é grave. Medo e insegurança. E a insegurança, a insegurança te trava e você não consegue. Você não consegue se soltar. Essa insegurança faz acreditar que você não consegue fazer as coisas. Você cria complexos na sua cabeça sobre você mesmo. Ai, meu Deus! Eu sou um lixo! Eu não consigo fazer nada! Nada que eu faço dá certo! Eu sou horrível! Meu Deus! Ai, eu não consigo, não posso, eu não quero! Essa insegurança faz você acreditar que todo mundo é melhor do que você não vale nada, que você não consegue fazer nada, Que você não é bom em nada. que você tem que ficar parado, quieto, mudo, sem se mexer. É isso que a insegurança, o medo e essa timidez faz com você. Agora, Pedro, Deus nos criou para isso? Não, de jeito nenhum. Gente, Deus nos criou para nós vivermos a vida em abundância, para nós vivermos uma vida plena, uma vida em liberdade, uma vida livres para fazer aquilo que Deus instituiu nós fazermos na sua palavra. Então, quando essa timidez, o medo, a insegurança
está nos nossos corações, está na nossa mente, a gente não consegue exercer o que diz a palavra de Deus. A gente não consegue servir livremente ao Senhor e não consegue também obedecer verdadeiramente aquilo que Deus manda em sua palavra. Exatamente. Porque se você for uma pessoa tímida, cheia de medo, você não vai conseguir fazer as coisas que você precisa fazer. Porque o medo te paralisa. Exatamente. A Bíblia fala que Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas Deus nos deu o espírito de fortaleza, de amor, de moderação, de equilíbrio. Então Deus não nos criou para nós vivermos com medo, dentro da timidez, sem ter aquela liberdade de conseguir conversar com as pessoas, de conseguir se relacionar normalmente nos ambientes que você vive. Não, Deus te criou para você ter ousadia e para você ser livre. Amém. E Pedro, tem um perigo muito grande nisso, que é, Qual é o perigo? esse medo e essa insegurança pode roubar a nossa fé. E esse a gente pode dizer que é o maior perigo, certo? Exatamente. Porque se você tem medo e se você tem insegurança, você não vai acreditar que Deus está com você. Você não vai acreditar que o Senhor está te sustentando em tudo aquilo que você faz. E você não vai conseguir avançar dentro das coisas, principalmente falando da obra de Deus. Quer ver? Olha aí o exemplo desse adolescente. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque Uau! Você canta! Eu ouvi você cantando! Você estava cantando. Olha só, eu tenho uma coisa para te falar. Você aceita ter uma oportunidade no culto dos teens para trazer um louvor e uma breve palavra? Não. Eu vi que você canta bem. Deus está querendo te usar para alcançar a vida de outras pessoas com a sua voz. Não, obrigado. João, Não, você precisa se deixar ser usado por Deus. Ele te deu esse dom. eu não quero. Não quero. Não vou, não. João, o que tu fizestes, filho? Por que você não cumpristes o seu chamado a quem te chamei? Eu te chamei para você cantar pelas nações. Eu te chamei para que você pregasse o evangelho através do louvor. Olha quantas almas estão indo para o inferno. Essas 32 milhões de pessoas, 477.349 pessoas que estão indo para o inferno, é por sua culpa. Você teve vergonha do seu chamado? Não. Você ficou tímido perante situações que foram colocadas? Não. Por que não fizestes isso, João? João, por que não fizestes isso que eu te chamei? Pedro, você viu a oportunidade que esse adolescente perdeu? Vi. Deus deu a ele um dom, o dom de cantar. Ele poderia muito bem estar à frente, cantar um hino, como foi oferecida a oportunidade a ele, mas ele não quis. Por quê? A timidez paralisou ele. E por causa disso, ele não vai ser usado por Deus ali naquele dom. E olha só o perigo que isso traz. Através daquilo ali, ele poderia fazer a diferença na vida de todo mundo que pudesse ouvir ele. Pensa em quantas pessoas que ouviriam a voz dele, Pois é. que ouviriam ele adorando, ministrando, louvando ao Senhor e não seriam impactadas. Vamos pensar de outra forma também. Puxando aquilo que você falou, Deus entregou tudo para ele e ele jogou tudo pro lado, tudo Tipo assim, no lixo. Deus tudo... entregou tudo pra ele e ele não entregou nada pra Deus. Nossa! É forte. Essa daí você tem que anotar, hein? É forte. A timidez faz isso com as pessoas. Isso é grave. Muito grave. Isso é muito grave. Agora vamos continuar, que depois a gente tem mais coisa pra falar aí sobre esse
perigo da timidez. Tem até... não vou dar spoiler não, depois a gente fala. Mas olha só, agora a gente vai começar a falar sobre algumas pessoas da Bíblia que já tiveram esse traço de timidez, mas conseguiram vencer isso. Mas isso existe? Na Bíblia teve pessoa tímida? Existe na Bíblia. Mas primeiro, antes da gente falar, eu quero ver se o pessoal tá sabendo, se o pessoal sabe me dar exemplos disso aí. Vamos ver então. A paz do Senhor, estamos no quadro agora Responda Se Puder. E a pergunta de hoje é o seguinte: cite um personagem bíblico que venceu a timidez para a glória de Deus. Moisés! Gideão. Saul. Sorrindo, meu filho? Por que Saul, Luiz? Fala pra nós. Porque Saul, quando ele foi ungido rei, quando Samuel ia declarar ele rei, ele não quis, ele se escondeu atrás das caixas, ele não queria ser rei, ele queria fugir, ele queria ficar no cantinho dele, mas pra glória de Deus, ele tomou coragem, o profeta foi até ele e ungiu ele rei, pra glória de Deus, porque era a vontade de Deus, mesmo que no futuro ele tenha se perdido no caminho, mas aí é outra história, mas no início, por conta da timidez, quase que ele deixa de viver algo grande da parte de Deus. É isso aí. Muito bem. Então, Pedro, olha só. Alguns exemplos de servos de Deus na Bíblia que venceram a timidez. A revista traz no ponto 2 várias pessoas. Por exemplo, fala aí um. Por exemplo, Josué. Ao substituir Moisés. Exatamente. Moisés teve um grande legado. Sim, verdade. E aí ele deixou tudo na mão de Josué. Pensa, Josué era bem mais jovem que ele, Sim. né? Não tinha toda aquela experiência que Moisés tinha, mas ainda assim ele venceu a timidez e ocupou a posição que Deus tinha instituído ele. Outro exemplo. Gideão. Gente, Gideão, quando o anjo chegou lá para falar com ele, o Senhor é contigo, meu servo. Gideão falou, se o Senhor é com a gente, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? E aí o anjo continuou falando com ele, não, o Senhor te chamou, você tem que ir, você tem que fazer. E Gideão ficou lá. Tá, mas se é o Senhor mesmo, então faz isso aqui. Aí Deus foi lá e fez. Tá, se é o Senhor mesmo de novo, faz isso aqui. Isso eu acho que pode ser um pequeno exemplo daquela falta de fé que a gente falou. Um pouquinho. Imagina se Gideão tivesse deixado essa timidez dele, esse medo, essa insegurança tomar conta de vez da vida dele. Nossa. Ele não teria se levantado para libertar aquelas pessoas e Deus queria usar ele. E Jeremias, quando Deus chamou Jeremias, ele falou, Senhor, mas eu sou só um menino. O que eu vou fazer? E Deus falou, Jeremias, é você mesmo. Vambora, levanta daí e vai, porque eu te ungi por profeta sobre as nações. Então, Deus é quem nos chama. E nós precisamos ouvir esse chamado, independente de timidez. Por isso que a gente fala que para vencer a timidez tem que ter coragem. Isso aí. Tem que ter coragem para ouvir a voz de Deus e para obedecer a voz de Deus. Coragem e ousadia, né? Exatamente. Agora, tem um outro jovem que a revista traz aí que também teve uma certa timidez. Será que vocês sabem de quem que a gente está falando? A gente já falou dele aqui nessa aula. E ele também era um jovem considerado tímido. Sim. Mas ele não deixou essa timidez abalar ele. E aí? Coloca aí no chat. Coloca aí no chat. Vou dar um tempinho para é? vocês colocarem aí no chat. Quem vocês acham que a gente está falando? Quem estudou a lição tá por dentro. Nossa, mas tá por dentro. Porque a lição falou. E aí, quem é? É Timóteo. Isso aí. Gente, então Timóteo, ele era um jovem que recebeu um chamado, ele recebeu um dom para liderar e para ensinar. E ele foi enviado para uma das igrejas que estavam sendo formadas para que ele pudesse ali ajudar aquelas pessoas da igreja. Mas Timóteo era um jovem. Ele era um jovem, Pedro. Ele tinha tudo para dizer assim, não, põe alguém mais velho, mais experiente. Eu não quero, não, por favor. Não. Porque ele era tímido mesmo. Mas, nesse caso, Paulo também entrou para instruir Timóteo
tanto nessa timidez que ele tinha, como também no chamado que ele tinha, de Aconselhar, estar, né? exatamente, de aconselhar e de ensinar aquelas igrejas. E algumas pessoas, Pedro, tinham um pouco de preconceito com Timóteo, justamente porque ele era jovem. Então, pensa, se Timóteo tivesse deixado essa insegurança, essa timidez abalar a vida dele, ele não teria transformado a vida de tantas pessoas. E ele ia seguir aquele exemplo que a gente deu no início da aula também, de que Deus entregou tudo para ele E ele não entregou nada para Deus. Exatamente. Então, Paulo escreve para Timóteo. E Paulo diz bem assim: despertes o dom de Deus que existe em ti, que foi te dado pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Paulo também disse para Timóteo assim: Timóteo, não despreze a sua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis no trato, na pureza, no amor. O que Paulo estava querendo ensinar para Timóteo, Pedro? Ele estava querendo dizer assim, ó: Timóteo, desperta o dom de Deus. Timóteo, você tem um dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Desperta esse dom, vai fazer a obra de Deus, vai ajudar as pessoas naquela igreja, vai ser o exemplo dos fiéis naquela igreja. Não despreze a sua mocidade. Você é jovem, mas você é forte. Então vai lá ser exemplo para aquelas pessoas. Já entendi agora. Já entendi agora. Palmas para Paulo, que deu esse conselho maravilhoso para Timóteo. E Timóteo E para nós também, E para né? nós, E pra com nós certeza. também. E Timóteo seguiu ou não? Seguiu? Com certeza. Com certeza Timóteo se tornou um grande líder daquelas igrejas e ele poderia pensar, né? Nossa, mas tem tanta gente mais velha do que eu, mais experiente do que eu. E realmente, provavelmente tinham pessoas ali mais experientes, mas Deus tinha dado algo a Timóteo e era para ele fazer aquilo que Deus já tinha mandado ele fazer. Então, pré-adolescentes, essa lição e esses conselhos que Paulo deu a Timóteo, isso também serve para nós. Quando a timidez, quando o medo, quando a insegurança começar a nos abater, a gente precisa ser chacoalhado e pensar assim: olha, desperta o dom de Deus. Desperta o dom de Deus que há em nós. Porque Deus dá a cada um de nós um dom. Deus dá a cada um de nós um chamado. Não necessariamente um chamado para cantar lá na frente, não necessariamente um chamado para fazer algo assim de grandes evidências, mas cada um de nós é chamado para servir na obra de Deus, servir no reino de Deus. E a gente precisa se despertar para poder fazer essa obra e não ficar lá, né? Todo tímido. Ai, meu Deus, eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada. Porque Deus não te chamou para isso, para adolescente. Nada melhor do que a própria palavra de Deus para dar essa chacoalhada na gente. Verdade, né? É verdade. Glória a Deus. E agora que a gente falou sobre como vencer essa timidez, sobre como ter coragem, despertar o dom de Deus que existe em nós, esse dom, Pedro, ele precisa ser despertado também para uma coisa. Para testemunhar, né? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. E é o que a revista de vocês traz aí no ponto 3. Não se envergonhe de testemunhar. Porque uma coisa que a timidez causa na gente, Pedro, é uma vergonha de testemunhar sobre aquilo que Cristo fez e faz nas nossas vidas. Então, quando se é uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, a gente acaba ficando com vergonha de falar de Jesus. Então, o seu amigo lá na escola está passando por uma situação difícil e você tem vergonha de falar: olha, Jesus tem a solução para você, procura uma igreja para você conhecer a Jesus. Você já conhece, já ouviu falar de Jesus? Jesus morreu na cruz. As pessoas ficam com vergonha de falar isso. E isso também, Pedro, é muito perigoso. Porque Jesus nos deu uma ordem: ide e pregai o evangelho. Pregai o evangelho a toda criatura. E nós não podemos deixar que talvez esse medo, essa timidez nos impeça de pregar o evangelho, de falar de Jesus, de nos posicionarmos como cristãos. Ainda que você não fale, mas a sua vida ela precisa se posicionar. Sim. Que você é cheio de Deus, que você segue a Jesus. O que Paulo fala lá em Romanos, Pedro?
Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Mais uma vez, Paulo aí nos ensinando, olha, não se envergonhe do evangelho. Ele disse, olha, eu não me envergonho desse evangelho. E a mensagem da salvação é uma mensagem urgente. As pessoas, elas estão precisando ouvir essa mensagem. E nós precisamos ser instrumentos na vida dessas pessoas. E tem uma outra coisa. Jesus uma vez falou assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando voltar em sua glória. Que forte isso, né? Muito forte. Se nós nos envergonharmos de Jesus e das suas palavras, ele se envergonhará de nós. Meu Deus. Ele vai dizer, eu não conheço vocês. Imagina que coisa triste. É muito triste, né? Imagina. Essa deve ser a pior parte da timidez, né? Vamos dizer E assim. outra coisa, na Bíblia diz, lá em Apocalipse, quando ele fala as pessoas que não vão entrar no reino de Deus, sabe quem que ele fala? Sabe quem? Aos tímidos. Os tímidos. Fala que os tímidos não entrarão no reino de Deus. E essa palavra tímidos que eles usam, ela vem do grego chamado deilos. Coloca aí. Deilos. E isso pode ser traduzido, pode ser significado como medrosos. Então, aquelas pessoas que se envergonham de Jesus, aquelas pessoas que não têm coragem de se posicionar como cristãos, aquelas pessoas que são medrosas para fazer aquilo que Deus já ordenou que elas fizessem, aquelas pessoas que são medrosas para servir o reino de Deus, essas pessoas, elas não herdarão o reino de Deus. Meu Deus. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós e que a nossa timidez, às vezes natural, não seja um empecilho para nós fazermos a obra de Deus. Amém. E para nós termos coragem e fé em Deus para fazer tudo aquilo que está no nosso chamado. E se a gente nunca deve se esquecer daquela palavra, né? Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia, de fortaleza. De fortaleza, isso aí. Então que você hoje, pré-adolescente, seja cheio dessa ousadia, dessa fortaleza. É claro que cada um de nós tem a sua própria personalidade. Talvez a sua personalidade é uma personalidade mais introspectiva, mais quieta, mais comedida, né? Talvez você não é igual o Pedro, que é tipo assim, ó. Talvez você não é assim, talvez você é mais quietinho. Porém, ainda assim, não deixe de fazer as coisas para a obra de Deus. Não deixe de fazer as coisas para o reino de Deus. Não deixe de servir na casa do Senhor. Amém? Amém. Glória E a Deus. agora a gente tem, para finalizar, um quiz. Um quiz aí bem rapidinho, só para ver se vocês estão ligados nessa aula. E tá bem fácil, tá? Tá bem fácil. Se alguém errar... Mas quem responder primeiro ganha alguma coisa? Vamos dar um prêmio para quem responder. São 2 perguntas. São 2 perguntas. Aí quem responder primeiro essas 2 perguntas vão dar uma lembrancinha. Tá. As Tá? 2 perguntas, as Isso, 2. Isso aí. Tá. Vamos lá. Paz do Senhor para adolescentes. Hoje eu vou fazer o quiz. Primeira pergunta. Qual era o personagem principal dessa história que era tímido, mas venceu a timidez? Tempo na tela. Acho que já foi, né? Era... Timóteo. Timóteo, muito Sim. bem. Ó, se alguém errou essa, hein? Pelo amor de fácil. Deus. Falamos Acho que de ninguém Timóteo errou aqui. essa, não. Ninguém errou, não. Tá muito fácil. Agora, a segunda pergunta. Segunda pergunta. Qual foi o principal conselho que Paulo deu a Timóteo? Tempo na tela. Acho que já foi, hein? Já foi? Já. O que ele falou, Pedro? Pra despertar. Isso, o dom desperte o dom
que há em que ti. há em ti, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Isso aí. Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham acertado essas questões. Eu espero que isso tenha ficado fixado na mente e no coração de vocês. E que vocês possam exercer essas palavras na vida de vocês. Amém? Amém. Obrigada por mais uma aula dos pré-adolescentes. Tchau. Vamos orar, Pedro? Vamos orar. Ora aí então, pra gente acabar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado a Deus por mais esta manhã de aprendizado, ó Deus, diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, para que o Senhor possa colocar em nós mais ousadia, ó Pai. Amém. Que todo espírito, ó Deus, de timidez possa ser arrancado, ó Deus, de nossas vidas, ó Pai. E que em nós, ó Deus, o Senhor possa encontrar espaço para o Senhor agir, ó Deus. E, ó Pai, eu declaro que nós estamos disponíveis e dispostos a entregar tudo, ó Deus, por Ti. Amém. Assim eu te peço e te agradeço mais uma vez. Amém. Amém. E agora nós vamos para um momento maravilhoso também, Muito que é a importante. hora das nossas Ofertas. Tá aparecendo aqui embaixo. Fala aí. QR Pedro. Code do Pix, do PicPay, conta bancária da igreja. Se você quiser entregar a sua oferta à noite, você pode também. Isso Então, aí. são vários meios de você abençoar a obra de Deus. E também nós estamos na campanha dos 1000 1000 valentes. valentes para poder comprar esse espaço. Espaço Caso você não maravilhoso. conheça, nós estamos trocando o nosso espaço. Nós queremos comprar este lugar maravilhoso. E para isso você pode fazer um voto e nos ajudar a adquirir esse espaço. Perfeitamente. Então vamos lá para ouvir o louvor e ofertar. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper, Minha identidade é servo do Senhor. dentro da fornalha vou mostrar quem és. Sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. E agora nós vamos ficando por aqui. Mais esta aula. Muito Infelizmente triste, acabou. Pedro, a gente ficou tanto tempo longe dos pré-adolescentes. É verdade. Mas na próxima aula tem mais. Tem. Com outros professores. Isso aí, mas mas nós, tá uma aula muito boa, e tá? nós vamos voltar também, né? Vamos, Esse trimestre aí. vamos, Nós com vamos certeza. voltar daqui a algumas Com aulinhas, a certeza. gente volta. Então, tchau, pré-adolescentes. Tchau, Até mais. até mais.